compartilhar convosco um versículo que está em Salmos 116, o verso de número 8. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. A Bíblia chama a nossa atenção porque, na verdade, grande tem sido os livramentos de Deus para muitos. Ser agradecido a Deus é muito interessante. Quando tudo corre bem, quando a vida transcorre em perfeita paz, é uma maravilha. Mas nem sempre as coisas acontecem como nós pensamos ou planejamos. E nós encontramos uma expressão bíblica no livro do profeta Isaías. Quero pedir a gentileza dos irmãos para acompanharem este raciocínio bíblico, que certamente vai nos ajudar. Isaías, capítulo 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti. E em verdade, e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Diante do quebrantamento e da humilhação do ser humano, o céu nos dá assistência. A Bíblia diz que a um coração quebrantado não desprezarás, ó Deus. Muitos que aqui estão sabem que nos momentos mais críticos e difíceis da vida, Deus
se fez presente e lhes deu grandes livramentos. Só sabe quem recebeu. Talvez para alguém não tenha sido coisa tão especial, mas a Bíblia está repleta. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me livrou. Gritei ao Senhor, e a minha oração chegou diante da sua face. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu. E em Salmos 50, verso 15 está escrito: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Quando tudo parece perdido, quando os homens dizem que não há mais jeito, quando a esperança desvanece, quando as portas se fecham, quando o inferno se levanta contra nós, o Deus a quem servimos nos dá auxílio. Podemos crer e atribuir que este Salmo 116 foi a expressão de Ezequias. Voltemos para o verso 8 do Salmo 116. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte. Só Deus tem poder e autoridade para mandar a morte embora. Só Ele tem autoridade para fazer o homem sair da cova. Tu livraste a minha alma da morte. O rei Ezequias chorou abundantemente e pediu clemência a Deus. A razão sobrada para dizermos que Deus, Ele está atento às nossas orações. E eu costumo dizer que oração tem resposta. Se a sua resposta não chegou ainda, permaneça no que está escrito em Eclesiastes. Não se apresse a sair da presença dEle. Permaneça na presença dEle 1 hora, 2 horas, se for preciso mais um pouco, porque é à medida que o céu vai se abrindo. Quando comecei a exercer o pastorado, a primeira igreja que eu fui enviado para servir ali chama-se Juripiranga, que quer dizer pássaro ou ave que canta. E naqueles dias bem jovem, 24 anos de idade, mas Deus levantou naquela igreja, naquela cidade, um homem chamado João da Silva. E aquele homem era meu companheiro de oração. E às vezes meia-noite ele chegava: irmão pastor, meia-noite. E não era uma vigília com 20, 30, 40, 50 pessoas. E nem tinha munguzá, nem arroz doce, nem café quente. Não.
Era joelhologia. Joelho. E tinha uma coisa, a gente começava a orar de meia-noite, quando era mais ou menos 3 horas da madrugada, ele dizia aleluia. Eu já estava quase não aguentando. Aí eu dizia, foi agora que o céu se abriu. Mas tudo aquilo foi embasamento para a minha vida. Porque quem tem reserva, ele pode ajudar, ele pode abençoar. E quem tem reserva lá no céu, lá em cima, ele clama e o céu se abre. Salmos 99, verso 6. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. A Bíblia faz referência de alguém que passava tempo nos pés de Jesus. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava, eles guardavam seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. O rei Ezequias chorou muitíssimo e clamou a Deus e se derramou como água. E os irmãos sabem muito bem, à medida que nós nos humilhamos, Deus está pronto a nos ajudar. E a Bíblia nos ensina que diante da honra vai a humildade. Não é o orgulho, não é a presunção, não é a soberba. Diante da honra, humildade. Quando Deus lhe honrar, desça. Quando Deus lhe exaltar, se curve. Porque diante da honra, humildade, chame ela para lhe acompanhar. Humildade, toma a minha frente. Não pense que a exaltação leva o homem a nada, não. O rei Ezequias chorou muitíssimo e fez clemência a Deus. E bondosamente o Senhor ouviu. Quem ainda acredita que Deus escuta as orações? Pode ficar tranquilo, Deus escuta as orações. Se a coisa não foi resolvida, porque a oração está muito pouca. Mas se você dobrar o tempo da oração, aí Deus vai resolver. Se Ele não quiser vir, Ele manda um anjo. Porque Deus, quando quer, Ele desce. Quando Ele não quer, Ele manda Miguel. Dá para crer desta forma? Porque tem coisas que Deus resolve e tem coisas que Ele manda os seus agentes resolver. Eu conheci uma irmã que ela foi sentenciada à morte. Nós oramos por ela. E naquela oração, alguém disse para ela, ainda hoje à noite, o anjo vai lhe visitar.
E lá para umas tantas da madrugada, uma personagem celestial, vestida de branca, entrou no seu quarto e disse para ela: hoje eu estou te curando deste mal. E ela viu uma lâmpada acesa. Aquela lâmpada acesa percorreu o corpo dela. E no outro dia ela estava livre daquele mal. Ezequias chorou muitíssimo. E Deus chamou o profeta Isaías e disse: você vai aonde está Ezequias. Você mesmo que foi usado para dizer a ele: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Você volte e diga a ele, porque ele se humilhou e virou a cara para a parede. Diga a ele que ele não vai morrer. Você acredita que a morte está sendo banida? Você acredita que Deus pode lhe dar saúde hoje e você voltar para casa contando a vitória? Ponha fé em ação, acredite que Deus pode. Não duvide. Vou acrescentar aos teus dias 15 anos. 15 anos. 15 anos. Senhor, tu livraste-me da morte. Somente Deus tem poder sobre a morte. É Ele quem faz descer a sepultura e quem faz subir dela. Dá para aceitar isso de bom grado? Oh, quanta gente está aqui que Deus fechou a cova para ele, para ela. E nunca mais você cantou um hino de vitória, nunca mais você deu um brado. Tem estado em silêncio e quem sabe até reclamando, murmurando, glorifique a Deus. Porque só quem tem autoridade de mandar subir da sepultura é papai. Papai do céu, que não nega bem algum aos que andam em retidão de coração. Por gentileza, digam assim: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte. Os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. O primeiro livramento que nós observamos aqui é o livramento da morte. A prisão mais terrível que existe é a prisão da alma. Mas Deus é aquele que solta a alma da prisão. E vai tirar esses vestidos de prisão e lhe dá vestes nupciais. Dá para aceitar isso? Que Deus vai fazer isso? Ele vai tirar esta roupa de preso. E vai lhe dar vestes resplandecentes, que alguém vai até lhe admirar.
livraste a minha alma da morte. As algemas mais terríveis que existem são as algemas do pecado. O irmão está citando Salmos. Pode ler, meu irmão, fique de pé e leia. Irmão François Garcia. Tira minha alma da prisão. Alguém estava clamando: Senhor, tira minha alma. Tira minha alma da prisão. As algemas do pecado haviam prendido aquela vida. Mas Ezequias disse: Senhor, tu livraste a minha alma da morte. Porque alguém tem prazer e quer lhe ver morto, mas Deus estende a sua mão para lhe dar livramento de morte. Você não vai morrer até Deus cumprir o que Ele lhe prometeu. E quem tem promessa de Deus não morre, senão no tempo determinado por Deus. Não adianta. Pode armar cilada, pode preparar laço, mas Deus corta o laço, desarma a cilada e dá livramento de morte. Hoje Deus está dando livramento de morte. Eu vou dizer em outras palavras, a cova está sendo fechada. Cante e glorifique a Deus. Tu livraste a minha alma da morte. Eu já contei aqui para os irmãos várias vezes, mas uma noite dessa eu ia morrer. Era 15 para meia-noite. Eu entrei no banheiro e disse: Senhor, estou passando muito mal, eu vou morrer. Mas eu não vou avisar a irmã Carmen, não vou avisar o meu filho, não vou avisar ninguém. Mas se tu me amas, mande recurso do alto. Era 15 para meia-noite, 10 para meia-noite, chegou 2 casais de crentes na minha casa. Se não é hora de visita, mas a gente veio lhe visitar porque foi uma ordem expressa do céu. Eu abri o portão, entre, e quando entraram na minha casa, na casa que eu moro, Deus tomou a irmã e ela saiu metralhando assim. Tá, 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 tá. Foi tiro para todo lado e disse: morte, vai embora daqui, porque irmão Zé Carlos tem promessa de Deus e ele não pode morrer agora. Agora isso é só para crente, como diz a irmã Gorete, é para quem crê. Incrédulo não acredita nisso. Senhor, tu livraste a minha alma da morte. O primeiro livramento aqui foi livramento de morte. Os irmãos estão pensando que pastor não passa por momentos tristes, difíceis, túneis escuros. Já outro tempo um elemento veio me sequestrar.
Sim, senhor. Chegou na casa pastoral, era 6 horas da manhã. Parou um carrão do lado de lá da rua. Chegou lá na porta batendo. Pastor, meu filho desceu, diga, eu te quero R$30. Abra aqui a grade. Disse, não, senhor. E eu estava lendo na sala. Ele só tinha 10, deu, a pessoa foi embora. Eu disse, vamos para o tempo central, que eu gosto de chegar cedo, dia de expediente. Quando eu não vou dar expediente, não venho aqui. Mas no dia que eu vou dar expediente, eu chego cedo. Quando eu chego aqui, chega um irmão, a esposa e um filho. Pastor, queremos falar com o senhor. Pois não, vamos subir. Quando entramos lá no gabinete, ela disse, chegou um homem num carro vermelho, com uma pasta muito bonita. Ele veio lhe sequestrar. E na oração, Deus me mostrou. E eu intercedi pelo senhor, porque Deus tem promessa na sua vida. E metralhou do mesmo jeito. Você não vai fazer isso, que você sobra na primeira curva. Nem eu vou fazer isso. Mas Deus, Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer e como Ele quer, e na hora que quer. E aquela pessoa não mora aqui perto. Não teve lá em casa, nem eu falei nada, nem meu filho falou nada, não conversamos nada, só chegamos aqui. Você não levava mal se eu pedisse para dizer assim, Senhor, Tu livraste a minha alma da morte. O segundo livramento é o livramento. Tu livraste os meus olhos das lágrimas. Muitos dos irmãos sabem o que é viver uma vida sempre chorando. É bem verdade que todos nós, quando nascemos, tivemos que chorar. E quem não chorou, levou uma lapadinha para chorar. E alguém dizendo, chorar nunca mais? O quê? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas vai chegar o dia que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, toda lágrima, toda lágrima, toda lágrima, toda lágrima. Eu reconheço que a nossa jornada é uma jornada de lágrimas. Há crentes que hoje não andam mais nem com o lenço, ainda andam. Não tem lágrimas mais para chorar. Tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Há tropeços, que são colocados para fazer a gente cair. E olha, que tanto alcança os irmãos, atinge os irmãos que são membros, como nós que somos do ministério. Mas Deus é poderoso para livrar os seus pés da queda. Eu vou te dizer em outras palavras, Deus vai livrar os teus pés da queda.
Vamos ver uma coisa aqui muito importante. É uma palavra que chama a nossa atenção. Capítulo 2 do livro do profeta Naum. O destruidor está já diante de ti. Não pense que ele recua de uma vez por todas, não. O destruidor está já diante de ti. Guarda tu a fortaleza. Observa o caminho. Esforça os lombos. Fortalece muito o teu poder, ou reúne todas as tuas forças. Você mesmo tem que reunir todas as suas forças. Porque se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena, será nada. E não pense que o inimigo, ele vai fugir. Com pouquinhos minutos de oração e de vigilância, não. Observe o caminho. Preste atenção. Se dê por avisado. Observe o caminho. Vigie da sua fortaleza. Não abandone o seu posto de comando. Não deixe as suas armas à revelia. Não deixe as coisas correrem como você julga. Eu vou deixar, eu quero ver o que é que vai dar. Não, senhor. Reúna todas as suas forças, porque o diabo, ele está lutando para lhe destruir. Mas está vindo proteção do alto para a sua vida. Reúna todas as suas forças. Reúna todas as suas forças. Porque laços, setas, cordéis de morte, calúnia. Mas você reúna todas as suas forças e diga, na autoridade do nome de Jesus, eu sou mais do que vencedora, eu sou mais do que vencedor. Diabo, bate em retirada, porque estão te perseguindo por um caminho, mas Deus vai te dar livramento por 7. Agora é preciso crer e tomar posse da palavra e acreditar que Deus está falando. Reúne todas as tuas forças. Reúne todas as tuas forças. Não deixe de orar antes de dormir. Sim, porque tem muita gente que chega tão cansado que só faz trocar roupa de dormir e não ora. Precisa orar. Quando levantar de manhã cedo, antes de qualquer diálogo com alguém, joelho no chão. Papai, a minha primeira conversa é contigo.
Quando for sair de casa para atender às atividades do dia, Senhor, me cobre com teu sangue e dai-me a tua proteção. Quando se sentar na mesa para agradecer pelo pão, Senhor, toma minha vida, eu te agradeço, Senhor. Vá reunindo as forças, vá reunindo as forças, vá reunindo as forças, vá reunindo as forças. Porque o inimigo, ele já está cirandando para tentar a te pegar, mas nesta noite o grito de Deus está chegando até você. Observa o caminho! É para os jovens da igreja, é para os irmãos da idade, é da melhor idade, é para nós do ministério. Não, mas eu tenho muitos anos de crentes. Não resolve. É bom. É experiências, mas não resolve. Livro do profeta Isaías, capítulo 21. Vamos ler os versículos 11 e 12. Se o irmão quiser ler ou uma irmã, eu fico agradecido. Peso de Dumá, gritam-me de Seir, guarda que houve de noite. Guarda que houve de noite. E disse o guarda, vem amanhã. E também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. O grito de alerta está sendo dado. A que hora estamos da noite? Guarda, que houve de noite. Em Salmos, encontramos uma palavra interessante. Em Salmos 19, versos 2 e 3, um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria à outra noite. Os segredos eternos são revelados aos seus santos. Salmos 25, verso 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto, a sua aliança. Você não vai morrer até Deus cumprir o que Ele prometeu. Se firme nas promessas de Deus, pode ser a enfermidade até incurável, mas você não vai morrer até Deus cumprir o que Ele prometeu. Você vai viver o tempo determinado por Deus até Ele realizar tudo. E eu vou dizer na linguagem minha, tintim por tintim, e em outra linguagem, detalhe por detalhe, porque Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Ele nos diz, operando eu, quem impedirá? Celebre a memória da santidade de Deus. Diga para a morte, para o inferno e para o diabo, Ele vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã de felicidade.
Essa nuvem negra vai passar, esse temporal vai desaparecer e o sol vai começar a brilhar no horizonte da minha vida. Diga como Ló: o sol saiu sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Eu não sei por quanto tempo o astro-rei estava escondido, mas quando Ló entrou em Zoar, o sol saiu sobre a terra. O sol vai sair. E quando ele sair, vai dissipar as trevas, vai dar vida àquilo que está frio, vai dar calor, e você vai glorificar a Deus. O sol saiu outra vez no horizonte da minha vida. Armaram um laço para tragar a minha vida, mas tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Recebe firmeza espiritual para caminhar e prosseguir a tua jornada de cabeça erguida, de cabeça erguida. Passa nesta noite pelo ribeiro de Deus, mitiga a tua sede e prossegue de cabeça erguida. Dá para aceitar isso de bom grado? Dá para liberar as glórias que você trouxe para Jesus, porque só Ele é digno de receber honra e glória. O homem mortal não. E Ele disse: a minha glória eu não darei a outrem. A glória é dele, a alegria é nossa, mas a glória é para Ele. A glória é para Ele, a glória é para Ele. Agora a alegria é para nós. Alguém não quer ver a igreja alegre? É trabalho perdido. A alegria é para nós. Deixe quem quiser pular, gritar, saltar. A alegria é para nós. Agora a glória é para Ele. Digam comigo: Senhor, Tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Você sabe muito bem, você sabe muito bem, você sabe muito bem como Deus fez.